Bora falar sobre o Cruzeiro que abriu negociações com o Igor Júlio, zagueiro que pertence ao Brighton, e há um otimismo na Toca da Raposa por um detalhezinho importante. O Igor Júlio é torcedor declarado do Cruzeiro. Jogador que nasceu em bom sucesso no interior de Minas e já revelou aos dirigentes cruzeirenses a sua intenção de jogar na Raposa. Num primeiro momento, o Cruzeiro tenta contratá-lo por empréstimo. Se não houver a possibilidade, aí sim as partes podem tentar avançar para uma contratação em definitivo. Vale a lembrança de que o Igor Júlio havia sido contratado pelo Brighton junto à Fiorentina por 16 milhões de euros. Mas a verdade é que na Inglaterra as coisas não viraram. Ele chegou a ser emprestado ao West Ham na primeira metade dessa temporada atual e jogou apenas 3 partidas. Desde que voltou em janeiro, ele nem sequer foi utilizado, indo para o banco de reservas, mas sem ganhar muitas oportunidades. Jogador que surgiu no Red Bull Brasil, esteve no Salzburg, da Áustria, ainda passou pelo Spal e pela Fiorentina, antes de se aventurar no futebol inglês. Se contratado, chega para ser peça super importante na engrenagem de Arthur Jorge. Quero falar sobre Alex Telles, que tem tudo para ser a próxima baixa botafoguense. Botafogo que, por conta da sua crise financeira, perdeu recentemente jogadores extremamente importantes, como Marlon Freitas, negociado com o Palmeiras, como Barbosa, que se mudará para o Verdão a partir de 20 de julho. A situação do Alex Telles é bem clara. O lateral esquerdo, que é titular absoluto e peça super importante do Botafogo, tem contrato até dezembro e nenhuma intenção em renovar seu vínculo por agora. Ainda que o Botafogo lhe prometa um aumento salarial, o Alex já percebeu que permanecer no Botafogo pode ser um erro no futuro da sua caminhada. Tudo porque o Botafogo tem perdido jogadores importantes, o time tem decaído em termos de qualidade e o desempenho esportivo só piora. Para completar, o Alex Telles também tem convivido, assim como outros jogadores do Botafogo, com uma dificuldade no recebimento dos salários. Salários, direitos de imagem e luvas têm atrasado com alguma frequência. O fato de ter contrato somente até dezembro vai permitir ao Alex Telles, a partir de 1º de julho, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do exterior. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, tem 20 jogos na atual temporada com 5 gols e 3 assistências. Depois do leilão que existiu para a contratação do Barbosa, imagino que comece a haver uma disputa entre clubes brasileiros pelo jogador. De olho na próxima temporada, até porque o Alex Telles vai estourar o limite de jogos do Campeonato Nacional, o que o impediria de defender outro clube por agora. Alex Telles chegou em 2024, contratado do Al Nassr, desde então 87 partidas, 13 gols e mais 11 assistências. Tem até uma galera que ainda defende que o Alex Telles possa ser novidade da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Alex Telles caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário e opine, beleza? É um resultado importantíssimo do Cruzeiro, que pegou aqui um caldeirão. O Remo, ele tá lá embaixo e não é à toa, porque é um time fraco tecnicamente. Mas quando você vem para um campo desse, você tem que abrir mão de muita coisa. E é uma vitória importantíssima para ser muito comemorada. O Remo, apesar de brigar aí por rebaixamento, vai tirar ponto de alguns aí. Já tirou, inclusive, do Bahia, tirou de um outro lado aí. Então, eu estou comemorando cada vitória, já falei sobre isso aqui. 3 pontos sempre no Campeonato Brasileiro, como eu jamais comemorei. E esses aqui são mais 3 pontos importantíssimos para seguir aí nessa caminhada. O Arthur Jorge, ele tem algumas escolhas que ele faz, que a gente pode comentar aqui e fazer a devida crítica, mas ultrapassar esse limite aí de um cara que ele chega no Cruzeiro, ele pega um time com 4 pontos na tabela em 8 jogos, e a partir da estreia dele contra o Vitória, ele vem de 3 pontos contra o Vitória, mais 3 contra o Red Bull Bragantino, mais 3 contra o Grêmio, mais 3 contra o Remo. Em 15 pontos, ele entrega 12. Na Copa do Brasil, um empate fora de casa, dando uma preservada ali em alguns. Na Copa Libertadores, uma vitória e uma derrota, e tem um compromisso importantíssimo na terça-feira. Então, o Cruzeiro hoje, ele se recupera por causa de Arthur Jorge, que tem 3, 4, 5 vitórias, um empate e 2 derrotas em 8 partidas. É um aproveitamento muito importante de um time que comprou a ideia
do técnico e vem aqui e volta com esse grande resultado. Tem muita coisa para arrumar? Claro que tem. O que eu falei recentemente, se em um toque de mágica todos os problemas fossem resolvidos, o Arthur Jorge ele poderia receber aí do Pedro Lourenço um percentual da SAF, porque seria muito justo. Então, até a janela, vamos conviver com várias coisas. E hoje, o torcedor do Cruzeiro pode olhar ali para a tabela do Campeonato Brasileiro e dormir com um pouco de paz, porque o Arthur Jorge, em pouco tempo de trabalho, ele coloca o Cruzeiro ali numa posição que ainda não é o que o Cruzeiro tem que estar no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro tem que estar, mas em comparação com o que estava, já avançamos aí anos-luz nesta recuperação. Então, da minha parte, volto a afirmar que o Arthur Jorge, o que ele tem feito aí no Cruzeiro, vai ter respaldo meu até 2030 para cumprir o contrato todo, porque já deu mostras aí, mais do que isso, de ser um técnico muito competente. Então hoje aqui eu saio feliz aqui do Baenão, com 3 pontos, passando um domingo tranquilo e a partir de amanhã pensando aí no duelo diante do Boca Juniors. Claro que o Cruzeiro precisa melhorar a sua composição de elenco para quem entrar conseguir ajudar. Isso tem sido cada vez mais constante aqui nas nossas análises, que o pessoal que está entrando muito mal. Agora, hoje eu queria falar aqui sobre uma linha defensiva impecável do Cruzeiro, do Cauã ao Kaique. O goleiro é um capítulo à parte, porque esse aí ele não passa confiança e nem vai passar confiança, mesmo quando sai o jogo com 0 no placar. Acho que ninguém está tendo paz, né, quando a bola vai no gol. O Robertinho aí, preparador de goleiros, fica um puxão de orelhas aí pro Robertinho para trabalhar o mental do goleiro, para ele não ficar entrando no gol toda hora, né? Vem cruzamento, tá lá dentro do gol. Chuta, tá lá dentro do gol. Então isso aí é para matar qualquer torcedor do coração. Mas, independentemente disso, Cauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaique fizeram uma partidaça. Romero e Gerson, Arroio. Teve gente aí até pouco tempo, né? Ah, esse Gerson. Ah, esse Arroio. Gente, é que estava todo mundo mal treinado. Com pouco tempo aí, o Arthur Jorge já vai recuperando a maioria, né? Dos titulares está todo mundo entregando. E hoje a gente estava sem o Fabrício Bruno, sem o Matheus Pereira. Aí vem o Bruno Rodrigues atuando numa posição de meia. Dá uma assistência, contribui dentro do que ele conseguiu contribuir, até onde o físico deixou. Então, esse Cruzeiro aí, ele vai encontrando a sua cara e conquistando pontos importantíssimos até a parada para a Copa do Mundo. Neste começo de Arthur Jorge, eu esperava o Cruzeiro melhorando o seu desempenho, pontuando um jogo aqui, outro não, e seguindo aquela luta ali na parte de baixo da tabela. O que foi me entregue até o momento é muito mais do que eu esperava, e um sabadão desse, eu não vou caçar nenhum tipo de problema, porque a vitória do Cruzeiro, ela me deixa levinho, viu, Léo Campos? Ô Fabrício, cara, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, né? O ponto fora da curva foi aquele jogo lá do Morumbis, a derrota por 4-1 pro São Paulo, ainda no começo de trabalho, mas cara, o jogo virou completamente no Brasileiro, né, Fabrício? Essas vitórias aí dão moral, né, Cirilo? E assim, o time vem aprendendo muito, vem aprendendo muito com as derrotas, né? Hoje a gente viu, por exemplo, o que não aconteceu na quarta-feira, né? O Cruzeiro no final do jogo, uma equipe considerada inferior, sem muito potencial, mas assim, pagando pra ver, deixando os caras jogarem. Hoje não aconteceu, o time pressionou, o time marcou até o final, teve humildade contra a fraca equipe do Remo, a verdade é essa, né? É um time aí que, ao meu modo de ver, é o mais limitado tecnicamente, e assim, e sem energia. Você viu que era pra ter, eles poderiam ter explorado muito mais esse fator campo, porque eles treinam lá, né? Um campo de jogo que o Cruzeiro, cara, teve uma dificuldade extrema, não conseguiu, esse campo aí conseguiu neutralizar o jogo do Cruzeiro, de toque, de aproximação. Aliás, a CBF poderia, né, CBF, mandar um comunicado aí, um pedido de desculpas, né, ao telespectador que foi guerreiro hoje assistiu o jogo, que o jogo ficou horrível.
vivo nesse jogo. Não tem como, né? Pedir desculpa aos comentaristas, meu irmão, que eu vou falar pra você. Doeu o olho ver aquele jogo ali hoje. Misericórdia. Vou falar pra você, não pode o futebol brasileiro. Vocês se querem valorizar um produto. Fizeram uma reunião agora há pouco tempo, lá no Rio de Janeiro, pra valorizar o produto brasileiro. Eu acho legal pra do nosso futebol, muita coisa bacana tem aqui, muita raiz. Jogadores talentosos, né? Que a gente vê como o jogador improvisa, por exemplo, jogar num campo desse. A gente viu o Gerson ali segurando a bola, pisando, igual salão, num campo. Que esse campo aí, eu vou falar pra você, é campo de pelada, cara. É campo de pelada. No meu clube, é melhor que esse campo aí, onde eu jogo minhas peladinhas no domingo. Então, gente, tem que tomar cuidado, tudo bem. Tem que pensar o Remo, não tem dinheiro pra vender o jogo, né, pra um show de rock. Mas, enfim, cara, se vira, tem que ter um padrão, entendeu? Pegasse um pouco do dinheiro lá da renda, vai pra outro estado, enfim. Cara, não poderia ter sido realizado aquele jogo hoje. Os jogadores escaparam de se lesionar. Primeiro lance do jogo, o Gerson poderia ter tomado um cartão amarelo, ter ficado fora do clássico no domingo, sábado que vem. E além disso, os jogadores poderiam ter se lesionado. É perigoso demais, cara, já colocar deixar, né, rolar um mando de campo desse, deixar que esse jogo aí seja realizado uma partida de futebol de Série A do Campeonato Brasileiro. Não faz sentido, né, Fabrício? Eu tô contigo nessa aí, falamos no primeiro tempo, falamos antes do jogo, né? Antes de acontecer, que já era previsível, né, Guerreiro? Mas o mais importante, Cirilo, e aí mostra, né, a força desse treinador e a força desse grupo onde eles querem chegar, né? O grupo começou, né? Tá com essa energia, tá com esse objetivo, porque tem que superar essas adversidades, Cirilo. Porque os campeonatos que eu joguei na vida, cara, teve uns 2, 3 campeonatos que eu perdi eu perdi por 1 ponto, outros foram 5 pontos, e aí eu pegava a tabela nas férias, Cirilo, quando eu olhava, eu falava, nossa, esse ponto aqui não poderia ter perdido. Foi aquele jogo mais ou menos, que o jogador não tá tão motivado, que não tem tanta motivação, que não um jogo, porque o jogador gosta de aparecer, na verdade, ele gosta de mostrar que ele é bom em cima do bom, entendeu? É jogador jogando que ele vai ser, hoje vai falar dessa vitória aí hoje, mas amanhã já acabou. Se você ganha um clássico, se você ganha no Flamengo, no Palmeiras, isso rende, né? Isso vai falar no Brasil inteiro. O jogador gosta disso, entendeu? Mas os jogadores do Cruzeiro hoje provaram que o objetivo é muito maior que cada jogo, porque o jogador tem a mania de viver um jogo só, Simões. Vou viver esse jogo, mas com essa mentalidade que eles tiveram hoje, de não ter mimimi, foram pra cima, jogar, fizeram o que tem que ser feito. Ali não tava pra ter futebol, era aquilo ali, sair com os 3 pontos, guerrear, lutar, e o time mostrou que vem o que vem fazendo esse treinador, né? Fazendo esse time competir. E eu imagino que esses jogadores estão sendo cobrados todo o pós-jogo, né? Cobrado muito em cima de erro, em cima de possíveis acertos, de possibilidades. Eu acho que essa comissão técnica está trabalhando muito bem. E os jogadores estão começando a ser profissionais melhores. Isso é muito importante pro jogador de futebol, quando ele pega uma comissão assim, a confiança, ele compra a ideia do treinador. E aí a coisa flui, Cílio. Ô, Alexandre Simões, destaque aqui na abertura do nosso pós-jogo 7K-Bet, num cenário como esse, né? Nessa adversidade, que a gente não deveria mais ter que conversar no futebol brasileiro, que é a qualidade do gramado, né? Nessa noite o que importa é o resultado conquistado, a entrega dos caras e os 3 pontos pra casa, né, Simões? Sem dúvida, né, o Cirilo, até porque não é fácil. É interessante que o Arthur Jorge destacou antes da partida a grama de jardim, né? O time dele ia ter que jogar numa grama de jardim, e que ele já tinha preparado o time para competir. E foi exatamente o que a gente viu. Um Cruzeiro muito competitivo. Um gramado que atrapalhou muito, o time custou a se adaptar. A gente teve 3 lances ali antes dos 30 minutos. Do Christian, do Gerson. Um lance do Gerson que ele poderia até ter tomado um cartão amarelo e ficar fora do clássico, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio estava em cima e viu que ele escorregou. Faz até um sinal pro jogador do Remo, né? Mostrando que o Gerson escorregou, por isso que ele fez a falta no jogador do Remo. E uma outra com o Bruno Rodrigues. Na segunda etapa, o Cruzeiro sofreu menos com o gramado, mas competiu da mesma forma, competiu o mesmo tanto. Ficou aquele jogo chato, difícil, o Remo indo pra cima, jogando muita bola na área, cruzando muita bola. O João Marcelo, o Jonathan Jesus tiraram com maestria essas bolas aéreas. Agora um ponto interessante, tá, Cirilo? A primeira finalização no alvo do Remo, e única, foi do Aleph Manga aos 43 do segundo tempo. Uma defesa ali do Matheus Cunha sem nem muita dificuldade, mais ou menos no meio do gol. Então, quer dizer, o Cruzeiro finalizou no alvo 6 vezes, o goleiro do Remo se destacou bastante, né? Se destacou bastante, o Marcelo Rangel, e o Matheus Cunha fazendo apenas essa defesa. Eu acho que é um jogo muito importante para essa concretização do trabalho do Arthur Jorge no Cruzeiro. Vindo com aquele gosto amargo daquele gol do Goiás no finalzinho lá no Serra Dourada, já nos acréscimos, consegue buscar um resultado muito importante para o time subir na tabela no Campeonato Brasileiro e ganhar moral para esses 2 grandes desafios que terá na semana que vem: o jogo contra o Boca, terça no Mineirão, que é uma decisão, e o clássico contra o Atlético no sábado às 9 da noite. Você destacou a dupla de zaga, Simões, que até outro dia era encarada como uma reserva do Cruzeiro, né? O João Marcelo e o Jonathan Jesus. Recados importantes também da comprovação da evolução coletiva refletindo no individual, né, Simões? Pois é, interessante, né, o Cirilo? Eu temi pela condição física do João Marcelo, né? Um gramado pesado, o Rubinho trazia aí, choveu, a gente percebeu que o gramado estava encharcado pela roupa dos jogadores, todo mundo sujo, todo mundo
lameado. E o João Marcelo aguentou firme, muito bom no jogo aéreo, muito bom por baixo, sem brincar. Eu acho que esse é o ponto principal, cara. Zagueiro, principalmente na condição que você tinha hoje no Bahienão, o zagueiro tem que seguir a máxima do Filipão, zagueirar. E foi o que o João Marcelo fez, muita eficiência, uma bela dupla de zaga com o Jonathan Jesus, e esse menino vem crescendo a cada partida, tá? Vem crescendo a cada partida. E eu acho que a opção pelo João Marcelo foi até pela titularidade do Jonathan Jesus. Para o Arthur Jorge, o Jonathan Jesus é o quarto zagueiro do Cruzeiro. Na ausência do central, ele escalou o reserva do central, que é o João Marcelo. Não trocou o Jonathan Jesus de lado para colocar o Vidalba, porque para colocar o Vidalba ele teria que fazer isso, porque o Vidalba é canhoto, né? Então o Jonathan Jesus é o quarto zagueiro do Cruzeiro, e na ausência do Fabrício Bruno, ele escalou o reserva do Fabrício Bruno na visão dele, que é o João Marcelo, que é destro e pode jogar ali pelo lado direito. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.